E aí, galera do canal, eu estou fazendo esse vídeo reagindo ao canal da Bonita Adventista, né? Frases erradas repetidas passam a ser entendidas como correto. O YouTube me indicou esse canal e eu comecei a visualizar os vídeos sobre o canal da Bonita Adventista. E realmente é um canal muito interessante, muito legal. Aconselho vocês a entrarem no canal dela. Eu vou deixar aqui na descrição aqui desse vídeo. E que vocês se inscrevam nesse canal, né? E curte os vídeos dela se você achar interessante. Mas eu particularmente gostei muito do estilo que ela apresenta esse canal. Achei muito interessante. Eu vou fazer uma reação a algumas frases que ela faz uso, né? Algumas afirmações que ela diz. Eu vou dar minha opinião sobre o que ela fala, tá? Mas primeiro, eu gostaria de fazer um comentário aqui, né? Um tempo atrás teve um vídeo, né, que o, o Elias Soares, ele disse, né? Ele disse o seguinte, que teve uma pergunta que travou os adventistas, né? Vou fazer do uso desse termo e vou eu falar uma pergunta que de fato ouvi travar os adventistas, né? Que a pergunta é, João 12:1. 6 dias antes da Páscoa, é sábado ou sexta-feira? Essa pergunta tem travado os adventistas. Nesse meu vídeo aqui, ó, que eu estou mostrando aqui, ó, Sérgio Lutzer versus Bíblia Andrews, né? Que aí eu faço lá a pergunta, né? 6 dias antes da Páscoa é sexta-feira ou sábado? Essa pergunta trava os adventistas, porque o pastor Sérgio Lutzer afirma ser sexta-feira. Porém, se você pegar a Bíblia Andrews no comentário dela, eu mostro nesse vídeo, ela afirma categoricamente que é sábado. Agora, quem está com a razão? Sérgio Lutzer ou a Bíblia Andrews? Sérgio Lutzer colocou isso no seu livro, né? E que é o que eu estou comentando aqui, que eu apresento nesse vídeo. E aí? Essa pergunta realmente travou os adventistas. Você já viu o Azenilto Brito, você que participa de debate, você já viu o Azenilto Brito ficar sem um copia e cola e simplesmente sair do grupo e dizer que não vai mais debater? Essa pergunta fez ele fazer isso. Você já viu o Kim Almeida, você que aí está sempre no zap aí debatendo com os adventistas, já viu o Kim Almeida ele não querer mais debater? Você já viu o Wallace não querer responder? Você já viu? Então, essa pergunta fez eles ficarem todos, ó, quietinhos. Então, veja esse vídeo que você vai entender do que se trata, tá ok? Então vamos lá. Eu vou aqui para o vídeo da Bonita Adventista, tá aqui o canal dela, muito legal. Vou fazer o uso aqui educacional das imagens, né? Mostrando o que ela afirma e aí a gente entra na minha opinião, ok? Então vamos lá. Olha só o que ela diz. As pessoas questionam tanto esse negócio, e aí, a lei foi abolida ou não foi abolida? Então, se a confusão é se o novo aboliu o velho, olha só o que no primeiro livro do Novo Testamento diz, lá em Mateus 5,17. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim destruí-los, mas cumpri-los. Então você percebe Deus claramente falando com todas as palavrinhas que ele não veio para destruir mandamento nenhum. Essa frase ela é muito utilizada, né? O Mateus 5,17 é muito utilizado repetidamente dessa forma que ela mesmo disse, que Jesus não veio para revogar a lei, mas sim para cumprir. Quem terá que cumprir a lei? Eu, você ou Jesus segundo o texto? Ó, então vamos lá. O texto diz o seguinte, ó: não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Quem veio? Eu, você ou Jesus? Não é Jesus? É Jesus que está falando dele mesmo aqui. Aí ele explica, né? Por isso que inicia pelo porquê aqui, ó. Porque em verdade vos digo, ele está explicando o que ele acabou de dizer. Até que o céu e a terra passem, ou seja,
nesse período de tempo, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra, até quem cumprir a lei. Dentro desse contexto é o próprio Jesus. Então ele fala o seguinte, que até que ele cumpra toda a lei, nada vai deixar de ser cumprido. Até que ele consiga cumprir toda a lei. Então, aí a gente pensa o seguinte, ó, por que as pessoas entendem que há no texto algo que indica o fim da lei? É o próprio texto, porque o texto ele tem aqui, ó, até, e ele repete o até aqui, ó. O que quer dizer esse até, né, ó? Até, aqui, ó, segundo o dicionário, ó, expressa um limite posterior de um tempo. Ó, então, ele já demonstra, esse até, ele já traz a ideia de um fim, né? Ele já traz uma ideia de um fim, ó. Expressa um limite espacial, um término de uma distância ou de uma superfície. Na sua etimologia, você já entende que ela está falando de um fim, né? De algo que vai ter um fim. Então, esse primeiro até, ele dá o limite de tempo, né? Ele está dando aqui um limite no tempo, e aqui ele está dando um limite da lei, ok? Então, a lei ela vai permanecer, a finalidade da lei é até que tudo se cumpra. Se cumpriu, esse até aqui, ele já passa a valer, tá ok? Então, até que tudo se cumpra, ele está dizendo, enquanto não se cumprir, permanece a lei. Até que tudo se cumpra, aí sim há o término. Então, o até, ele passa a ideia, assim, de um término. Tá ok? Eu posso te dar alguns exemplos, né? Exemplos do dia a dia. Se eu disser assim, eu vou viajar até Manaus, você já entende que esse até está dizendo que chegou em Manaus, eu termino a minha viagem. Se eu disser, eu vou trabalhar até às 18 horas, você sabe que chegou 18 horas, eu termino de trabalhar. A mesma coisa é, até que tudo se cumpra. Se cumpriu, aí terminou a lei, ok? Eu não gostaria de deixar esse vídeo muito longo, então só vou dar aqui dois exemplos bíblicos do uso do mesmo vocábulo, da mesma preposição, né, que indica aí o término, ok? Só para a gente finalizar. Então aqui está Mateus 5,18, está aqui, ó, essa é a preposição, tá ok? Em Lucas 4,29 está aqui a preposição, e aqui está a tradução, ó, que diz o seguinte: e levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até ao cimo do monte, ou seja, levaram até o limite, até esse local aqui. Então, aqui já deixa bem claro que ali foi o final da onde levaram ele, ok? Então, vamos para o próximo. É a mesma preposição, olha aqui, tá? Mateus 17:9, que diz o seguinte, ó. E descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo, a ninguém contais a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Ou seja, essa sentença aqui, ok? Ó, é a mesma coisa do texto em questão que nós estamos falando, que é Mateus 5, 17, 18, né? Ó, ele dá a sentença aqui, ó. A sentença é essa, ó. E descendo ele do monte, Jesus ordenou dizendo, a ninguém contais essa visão. Então, essa ordem, ela fica ativa, ela fica viva, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Filho do Homem foi ressuscitado dentre os mortos? Essa afirmação aqui, a primeira afirmação, essa primeira ordem, ela passa a ser inválida. Então, é exatamente isso que aconteceu no texto, né? Foi exatamente isso que aconteceu no livro de Mateus 5, 17 e 18. O até que se cumpra, ele deixa obsoleto a sentença anterior, que seria nenhum tio e nenhum jota deixará de ser cumprido, né? Jesus cumpriu
toda a lei, porque a evidência de que ele cumpriu toda a lei é porque ele não pecou. E isso não aconteceu com mais ninguém. Enfim, muitos repetem esse texto, repetem no intuito de dizer, olha, a lei não foi abolida, quando na realidade, o que de fato eles evidenciam com essa frase é que a lei foi sim abolida, porque até que tudo se cumpra, ela permaneceria. Tudo se cumpriu em Cristo, ela não precisa mais permanecer. Ok? Um abraço.